Previsões astrológicas para a segunda semana de fevereiro. Vamos conversar agora com a Vanessa Teleski e com a Nayara Tomaino para entender tudo sobre essa semana. Vanessa, na semana passada você já tinha dado spoiler do spoiler que essa semana estava mais ou menos. Dá esse spoiler aí agora para valer, para a gente ver se é isso mesmo. E tome agitos imprevistos. Nessa semana eu acho que a gente vai ter que ter um pensamento positivo, pensando que talvez o fora do planejado pode ser até melhor do que o que a gente planejou. Olha a Nay puxando a poliana. Olha, quando a Nay puxa a poliana, a gente vê que o negócio não tá muito fácil. Calma, muita calma nessa hora. Vamos entender os temas da semana, já aqui, ó, batendo o coração forte. E tome agito imprevistos. E o segundo não poderia ser outro que não. Respira, inspira e não pira. Vou dar um like para o segundo, ó. Eu acho que o segundo tem um quê de moleza, né? A gente tá uma semana perrengue, mas a gente tem um quê de molezinha, talvez. Se não tiver, a gente tem uma coisa boa, que a gente tem uma trilha de meditação que eu medito e vai com as especialistas do personagem. Eu participo também, conduzo meditações há mais de 13 anos e a gente tem meditações para você não pirar essa semana. Então, acabou o programa, você já vai na playlist fazer uma meditação para você lidar com a semana. Mas antes eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com o Sol ativando no seu horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou aqui um link para você ir lá no horóscopo personalizado, dá uma pausa no vídeo, vai lá, procura pelo trânsito de Sol na casa, vai ter Sol na casa, Lua na casa. E você anota qual é a casa que está o Sol, comenta aqui com a gente, que a nossa equipe quer te ajudar a lidar com essa semana e também aproveita as dicas que as especialistas vão dar especificamente para essa área da vida que o Sol está ativando para você. Mas vamos entender esse primeiro tema aí, Vanessa. Os imprevistos nessa semana vão ficar por conta de Mercúrio, que está quadrando Urano até a quarta-feira, e do Sol, que quadra Urano a semana toda. E, além de tudo, a gente tem na própria quarta-feira uma lua cheia com este céu. Com Mercúrio em quadratura com Urano, nós temos principalmente imprevistos no dia a dia, nos sistemas, no trânsito e, infelizmente, com o aumento de acidentes. Então, a gente vai ter computador não funcionando, sistema dando problema, problemas em conexões em aeroportos, em transportes públicos. Então, vem muito agito por aí por conta disso. Tudo isso também vai reverberar a semana toda, porque a gente vai estar com o Sol quadrando Urano. É uma energia por si só de imprevisibilidade, em que a gente tem muitas sacudidas no coletivo. E a lua cheia, ela aumenta tudo. Então as coisas já começam, até mesmo antes da quarta-feira, a trazerem aí fatos inesperados, situações aí que culminam em algo que vai para uma outra direção, e um aumento também de protestos, tá? Então, temos uma semana à beira de um ataque de nervos, tá? E, além de tudo, há um anseio de mudança e há um tom de impaciência muito forte. A gente pode falar aqui na palavra explosão. Então, as bombas estouram em uma semana como essa. Nai, Vanessa falou em bombas estourando, a gente tem vários conflitos no mundo, fiquei preocupada. Pode ser bomba, efetivamente, assim, nesse sentido de guerras intensificadas? Urano fala sobre questões desse coletivo maior. E sim, por conta dessa tensão, a gente pode ter alguma questão ali mais acirrada, mas ele é um aspecto também que pode nos trazer, diante de uma grande tensão, uma solução inesperada. A participação popular que pressiona talvez líderes, essa interação entre Urano e Mercúrio pode indicar uma comunicação, uma união que tenta sim resolver alguma questão que já não dá mais, né? E Vanessa, a gente convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com Mercúrio. Essa é uma área, tem Mercúrios que tem que tomar mais cuidado, dependendo da casa? Nas casas 2, 6 e 10, essa questão está caindo muito em ordem material e prática, cotidiano, trabalho, até mesmo carreira, se a pessoa não está feliz com a carreira ou não está feliz na empresa, ou ainda na parte financeira, esses imprevistos podem acontecer na parte financeira se cair na casa 2. Se esse aspecto cair nas casas 4, 8 e 12,
pode dar mexidas internas, agitação interna ou ainda de foro íntimo e familiar. Ou seja, a sua impaciência talvez vai ser com o filho, com alguém próximo, porque vai cair na esfera familiar, esfera interna, ou ainda até com você mesmo, com alguma coisa que você sente que precisa mudar, porque também é uma energia muito forte de mudança. Se esse aspecto acontecer em casos de identidade 1, 5 e 9, talvez você se pergunte também o que você está fazendo da vida ou por você. Talvez você reivindique o seu espaço pessoal. Então, vamos supor, isso aí cai na casa 1, é algo pessoal. Talvez você se pergunte, mas como é que está sendo a minha postura? O que eu estou fazendo? Ou talvez caia numa casa afetiva, amorosa, como é a casa 5, ou ainda com filhos. Será que alguma coisa já deu aqui? Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem um filho que está sempre fazendo a mesma coisa, você fica impaciente, é uma semana de muita impaciência. Mas isso talvez te dê um insight de fazer mudanças necessárias. E por último, se isso cair em casas relacionais, que são as casas 3, 7 e 11, pode ser que esse agito aconteça também para pessoas próximas, para o seu parceiro, para os seus amigos, ou ainda em relação a você nessas relações, tá? Então, por exemplo, se você tem isso na casa 3, talvez o seu transporte, casa 3 tem a ver com deslocamento, esteja mais sujeito a imprevistos. Aí você tem um voo, vai sair em cima da hora, pode perder o voo. Então, ficar ligado nisso ajuda, para que você use as dicas de maneira prática no seu dia a dia. Porque se reiterar uma casa que já tem a ver com sistemas, e a gente está falando em falhas em sistemas, você deveria prestar o dobro da atenção e tentar, de alguma maneira, ter um plano B, que é o que a gente tenta ter quando o Urano está hiperativado. E, Vanessa, já fica aí para contar para a gente, então, o nosso like aqui do como é que a gente não pira, né? Eu tô esperando que vocês vão dar um SOS, hein? Para a gente não pirar mesmo. Como é que vai ser isso aí? Nós temos 2 aspectos nessa semana que podem ajudar nesse SOS. O primeiro é um sextil de Vênus com Plutão até a quinta-feira. Esse aspecto faz com que alguém possa nos ajudar em algum perrengue, porque é uma semana de perrengues, tá? Mas, de repente, você aciona uma pessoa que é diretor de algo ou que entende muito de um assunto e essa pessoa te dá um apoio. Ela está aí fazendo um fechamento com você. O sistema saiu fora do ar e ela está ali dizendo para você, olha, eu vou resolver, calma que eu conheço, estamos aí tentando fazer o melhor possível, né? E o outro aspecto é um trígono de Marte com Saturno. Esse trígono a gente vai ter que realmente buscar. Por quê? O Marte com Saturno é a gente tentando se acalmar no meio do agito, tentando de alguma forma respirar, organizar, fazer uma pausa ali, porque às vezes a gente insiste em resolver as coisas na hora e pode ser que não consiga. Aí vai almoçar, depois que você almoçar, você diz, bom, agora vamos fazer isso, isso e isso. Quais são as ações efetivas? Porque o Marte com Saturno ajuda a organizar, tá? Ele também pode ajudar a organizar internamente. E aí ficou já a dica da Carol para a gente participar das meditações do personagem, porque isso ajuda em uma semana em que a gente vai precisar desse estofo interno. Adicional a tudo isso, a gente vai precisar cuidar bastante da nossa energia, né? Marte é o planeta que fala da nossa disposição, dos nossos inícios. E como ele está em aspecto com Saturno, ainda que seja um aspecto fluido, a gente pode ter uma maior cobrança, né, na nossa responsabilidade. Então a gente vai lá, se alimenta de algo que não faz tão bem e vem alguma questão relacionada à saúde, né? A gente talvez vai precisar de ter um pouquinho mais de esforço para ter uma maior disposição física, tá? Justamente por conta dessa interação de Marte, mas também de Plutão. Plutão, ele fala sobre uma regeneração. Mas às vezes ele fala de uma regeneração, olha, depois de um período que a gente estava ali convalescente, teve alguma dor de cabeça, alguma questão assim. E eu gostaria de destacar também que a gente precisa ter bastante cuidado no nosso tato com autoridades, tá? Nós podemos ficar um pouco mais autoritários aí essa semana, muito cuidado com isso, mas talvez algum pedido de uma autoridade, né, possa soar para a gente como um comando. Então, cuidado para que a impaciência não vire rebeldia sem causa,
porque isso pode ter algum prejuízo para a gente, é claro, que a gente tem que saber até que ponto essas pessoas podem estar sendo tóxicas, até que ponto a gente tem ali os nossos limites, não é sobre aceitar tudo, mas é sobre esse excesso de autodefesa que pode vir, porque a gente está meio que contrariando essa autoridade, então só mesmo ali pesar um pouquinho os pós e os contras, e tentar não perder a mão ali no diálogo. Então, essas foram as previsões da semana. Já comenta aqui qual é a área da vida que você está com o Sol ativando nesse momento, porque a gente quer continuar essa conversa com você. E, é claro, acompanha a Vanessa Toleschi e Nayara Tomaino nas redes sociais e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você receber um aviso sempre que a gente lançar um novo vídeo.